Sempre uma alegria poder retornar a esta casa, rever os amigos, para que nós possamos aí pensar um pouquinho mais sobre a doutrina, sobre as nossas vidas, sobre de que maneira nós temos conduzido essa nossa experiência, de que maneira nós temos colocado em prática aquilo que nós temos aí aprendido. Então esse momento aqui é sempre um momento de reflexão, de trazer esses assuntos para o nosso dia a dia, né? Então a doutrina vai sempre nos convidar àquela famosa reforma íntima, é entender um pouquinho e buscar aplicar. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho tem que ser conhecido, meditado, sentido, mas, acima de tudo, vivenciado, trazido para a nossa prática. Então é isso que realmente fala de quem nós somos. O Emmanuel vai dizer um pouco sobre isso, né? Então o convite da noite é que a gente possa, e aí tá refletindo juntas e juntos, acerca de um aspecto bastante interessante, bastante importante, e que a doutrina nos traz de maneira muito clara, e que nos ajuda a entender e a compreender muitas vezes situações do nosso dia a dia que aparentemente são situações um pouco estranhas, um pouco difíceis de entender, se nós simplesmente olhamos pela ótica da vida material, pela ótica da unicidade da existência. Então, para iniciar, eu gostaria de relembrar um caso, né, de uma jovem, aí esse vento forte, aí, que eu realmente fiquei em dúvida se é um vento sul ou vento oeste, acho que é meio sudoeste ali, né? Sul? Então, obrigado. Então, esse vento sul que vem lá da região dos nossos irmãos gaúchos, que nós alegremente recebemos bastante aqui na nossa região. Então, esse caso conta de uma história de uma família que vivia lá no Rio Grande do Sul. Então, havia nascido naquela região, em 1890, numa fazenda, uma moça chamada Maria Januária de Oliveira. Então, Maria Januária vivia nesse espaço de mais liberdade, no meio da natureza, numa fazenda, e gostava muito daquele seu tempo vivenciado nesse espaço, mas, ao mesmo tempo, por ter pouca gente que convivia com ela, ela se sentia muitas vezes um pouco só, e ela ia, então, frequentemente a uma vila chamada Vila Dom Feliciano, para estar com a sua amiga, Ida Lawrence, uma pessoa um pouco mais velha, mas que com ela havia uma relação de bastante familiaridade, e elas conviviam bastante. Então havia uma troca bem grande. E era recorrente essa ida. Maria Januária de Oliveira, nascida então em 1890, ela teve duas relações afetivas, amorosas, frustradas, porque gostava muito da pessoa com quem se interessara em ter uma relação, mas o pai não havia, naquela época tinha muito isso, né? O pai não havia aprovado a sua relação. E as duas relações, então, tiveram que ser desfeitas por uma questão de uma não aprovação paterna, né? E aquilo deixou realmente a menina muito mal, muito triste, muito angustiada. E na segunda vez, então, o pai, querendo compensar aquela sua decisão, enviou-a para uma festividade num lugar mais próximo, que é uma cidade, deixa eu só lembrar o nome aqui, em Pelotas. Então era uma região próxima ali, a região de Pelotas. Quem conhece um pouquinho do Rio Grande do Sul vai saber, numa festividade de carnaval. Só que durante a festividade, a menina ela se descuidou um pouco, pegou um tempo um pouco frio, chuvoso, enfim, acabou adoecendo, ficando bastante doente, e em 1917 ela desencarna em função dessa doença que ela houvera adquirido nesse seu descuido. No leito de morte, um dia antes do seu desencarne, né, quando estava junto a ela aquela sua amiga da Vila Dom Feliciano, Ida Lawrence, ela confessou a Ida que realmente ela havia se descuidado de propósito porque ela já não via mais sentido na vida. Duas paixões, dois amores que o pai dela não aprovara, então ela realmente não via mais razão em continuar vivendo e tomou aquela decisão, né? Mas mais do que isso, ela diz que queria muito nascer como filha, retomar a vestimenta carnal e nascer como filha desta sua amiga, Ida Lawrence. E que ela daria sinais de que era ela que havia retornado, né? Então ela falece no dia seguinte e 10 meses após o seu falecimento nasce a terceira ou quarta filha do casal Lawrence. E aí vai crescendo e com 2 anos e meio há uma situação bastante inusitada. Então a filha se chama Martha Lawrence,
né, a filha do casal Ida Lawrence e o Sr. Lawrence. Martha Lawrence, então, com 2 anos e meio, estava com a sua irmã mais velha num riacho, se eu não me engano, lavando roupas. E aí, as duas voltando para casa, ela pede a pequena para que a irmã mais velha a carregasse nas costas, muito comum entre os irmãos, né? Um levar o outro, enfim. Oi? Um cavalinho, né? Bota no cavalinho. Mas a irmã falou, ah, mas tu já sabe andar, já consegue andar sozinho, então vai caminhando. Aí ela, ah, mas quando eu era maior, eu te carreguei muitas vezes. Mas você maior? Quando que você foi maior? Aqui? Não, naquela época eu morava em outro lugar. Era um lugar que tinha boi, vaca, tinha laranja, e tinha um outro animal que parecia uma cabra, que na verdade eram bodes, né, se eu não me engano. Então ela começa a trazer umas informações meio esquisitas de uma coisa que ninguém nunca havia vivido, ou vivenciado, ou visto. E quando elas chegam em casa, então, a irmã mais velha, Lola, conta para o pai, e o pai pergunta, mas Marta, como é que era isso? Onde é que você viveu? Ah, na época eu tinha outros pais, né? E eu vivia de um outro jeito, enfim. E aí um dos irmãos do meio, querendo brincar, naquela época havia ainda essa coisa de terem empregados em casa, né? E você tinha, naquela época, na sua casa, uma empregada como essa que nós temos, uma senhora, né? Que era uma senhora que vivia com eles. E ela fala que não. Nós tínhamos um empregadinho mais novo, um jovem que morava, e que inclusive o pai bateu nele um dia porque ele não quis ir pegar água. Aí o pai falou, mas eu nunca bati em ninguém. Aí ela falou, não, mas não, senhor, o meu outro pai. Né? O outro pai bateu, e aí ela falou, ah, mas não... Aí o empregadinho disse, mas sinhazinha, não deixe que ele me bata. E aí eu pedi para o papai parou de bater, e ele foi correndo buscar água e voltou. Né? Aí ela falou, aí o pai falou, mas ele foi buscar água onde? No riacho, onde vocês foram lavar roupa? Não, naquele lugar também não tinha um riacho, tinha um poço que ficava mais longe. E o pai pergunta então, mas quem que era esta sinhazinha? E ela fala, era eu, mas eu era filha de outros pais e vivia em uma outra situação. E eu me chamava Maria Januária, não, Maria, mas não lembro o segundo nome, não lembro o outro nome. Então Martha Lawrence, supostamente a encarnação de Maria Januária, começa a trazer espontaneamente informações da sua existência precedente. E quem for ler um pouco mais sobre o assunto vai ver que esses casos não são tão incomuns. Né? Existem vários relatos e vários documentários, inclusive, de crianças de até 3 ou 4 anos que espontaneamente relembram das suas existências, supostas existências passadas segundo a ciência. Né? E esse caso ele está relatado, então, no livro de Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. Né? Ian Stevenson nasceu em 1918, então um ano depois do falecimento da Maria Januária, e um grande psiquiatra, cientista, parapsicólogo, e começou a estudar diversos temas relacionados, e com o tempo ele se interessou por esses temas das informações espontâneas sobre vidas passadas, e começou a pesquisar e catalogar. Então esse livro dos 20 casos sugestivos são aqueles em que ele colheu o maior número de informações, né, sobre aquela situação. Mas existem muitos outros casos catalogados destas lembranças. Né? Com relação a esse caso especificamente, quem relatou para ele foi o pai, né? Foi o Sr. Lawrence contando as lembranças da sua filha. Ele foi entrevistado e foi contando. Tá? E ele falou que dos 7 anos aos 10 anos é que ela começou a manifestar menos essas lembranças. Né? E aí com 12 anos de idade, quando realmente parecia que ela já não havia mais esse contato, né, essa ligação com as suas lembranças da existência passada, é que o pai então a levou para conhecer o seu pai da outra existência, que ainda estava encarnado. Então olha que interessante essa situação. Né? Muito curiosa, né? E aí o Dr. Ian Stevenson, no seu livro, ele vai dizer o seguinte, uma visão científica, né, aparentemente material, mas tentando entender aquele caso e supondo então que a possibilidade da reencarnação era uma possibilidade bastante forte para explicar aquele fenômeno das lembranças espontâneas de vidas passadas. Então ele vai dizer o seguinte, olha, primeira situação,
um grande número de pessoas que atestam aquelas informações. Não era um pai só falando, a mãe. Eram muitas pessoas que conseguiam confirmar várias informações que aquela criança, no caso, ou outras crianças, traziam. Né? Outro ponto era que eram muitas informações. Então, neste caso da Marta, eram mais de 120 informações muito específicas e espontâneas que foram sendo trazidas por ela. Né? Outro ponto são as características da personalidade. Então, quando o pai começava a falar da criança, enfim, a outra família, relembrando a pessoa que havia desencarnado, vê que batem muitas das características de personalidade. E, por fim, uma outra questão também bastante importante são os sinais de nascença. Né? Então, havia muitos sinais de nascença que muitas vezes se correlacionavam com o tipo de morte, o tipo de desencarne, ou até enfermidades ou situações que a pessoa tinha numa existência pretérita. Né? E aí neste livro tem mais um caso do Brasil, então são 2 casos no Brasil, 7 casos na Índia, 3 casos no Ceilão e 7 casos no sudeste do Alasca, olha que interessante. Né? E um caso no Líbano. Então são casos por todo o mundo. Isso lembra um pouquinho o trabalho do nosso querido codificador, né? Que ele se comunicava com perto de 1000 centros espíritas espalhados por todo o mundo. Então o trabalho de Kardec foi um trabalho de grande volume nesse sentido, né? De grande robustez, porque ele trazia informações não só da região onde ele morava, da França, mas de todo o mundo para construir esse corpo de conhecimento que é a nossa querida doutrina espírita. Então esse ponto é um ponto bastante caro para nós, porque ele mostra que há uma anterioridade e há uma continuidade. Então esta não é a nossa primeira e também não será a nossa última existência enquanto encarnados. Então nós temos uma história espiritual, para além da história material que vivenciamos hoje, da persona que nós estamos vestindo hoje, o marco, né? Nós temos uma história espiritual, que tem aí aprendizados, que tem aí tropeços, que tem aí diversas características presentes e que vão se constituindo como uma continuidade, num contínuo. Né? Então, quando nós encarnamos, é como se nós estivéssemos dando continuidade a esse processo evolutivo, né? Da onde nós paramos ali, certo? Por essa razão que algumas situações não se compreendem lançando um olhar simplesmente para essa existência. Né? E aí Kardec vai estudar bastante sobre isso lá no Livro dos Espíritos, falando que muitas questões que a gente vê no dia a dia parecem inclusive injustiças de Deus de acordo. Por que uns nascem de um jeito, outros nascem de outro, numa situação socioeconômica mais favorável ou não, com doenças ou não, morrem mais cedo ou têm uma vida longa. Então tudo isso vai se explicando por essa história espiritual. Então são necessidades, são oportunidades espirituais que a gente vai então desenvolvendo ou tendo a chance de vivenciar de acordo com a nossa encarnação. Né? E claro, cada um de nós, em momentos diferentes de vida, vão então experimentando situações diferentes. Então o Marco, numa existência passada, ele caminhou até aqui nesse aspecto, até aqui naquele outro aspecto. Então vários aspectos em que ele teve aí múltiplas caminhadas. Então ele planeja uma encarnação em que se considere esses diversos aspectos e as condições mais favoráveis para que ele continue evoluindo. Já para o Felipe vai ser diferente, porque é uma outra trajetória, uma outra caminhada. Né? Então cada um de nós tem aqui o seu planejamento encarnatório muito adequado para as suas situações, para as suas aprendizagens. Né? E as melhores, digamos, de passagem. Que muitas vezes a gente reclama. Né? Reclama, quer abandonar, quer fugir. Mas muitas vezes essas são as melhores oportunidades que nós temos para conseguir evoluir e se melhorar. Então, mais do que fugir, de reclamar, a gente precisa agradecer e tentar aprender com as situações que estão se apresentando para a gente nessa encarnação. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, vai tratar. Então, Kardec trata justamente deste tema, a reencarnação, trazendo a passagem em que Jesus se encontra com Nicodemos, e é muito bem relatada
e lindamente relatada nesse novo seriado que está disponível na Netflix, não sei se alguém já viu, né? The Chosen. Então ali eles têm um cuidado em trazer a parte evangélica, tem também, claro, uma parte cinematográfica, mas é muito interessante como ele vai relatar muito emocionante, né, essa conversa com Nicodemos. E aí justamente é ali que Nicodemos quer entender, ele procura Jesus já no momento em que já via, estava mais escuro, né, não era tão claro, e Jesus então conversa com ele pergunta sobre a questão da vida eterna e tal, e Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele pergunta, mas como é que eu posso nascer de novo? Eu posso por acaso entrar de novo no ventre da minha mãe? E ele vai dizer, o que é da água vem do água, o que é do Espírito vem do Espírito, né? E como é que não entende dessas coisas que te falo, sendo tu um doutor da lei? Né? Se te falo das coisas da terra e já não entendes, quem dirá das coisas do céu? E aí nesse mesmo capítulo a gente vai ver lá que Kardec evoca também aquela passagem de Elias, que dizem que, dizem que Elias deveria vir primeiro para depois vir o Senhor. Isso está lá em Malaquias, é uma passagem do Antigo Testamento. Né? Malaquias fala o seguinte, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia do Senhor. Então eles esperavam que primeiro viesse Elias, conforme diz Malaquias, para que depois viesse Jesus. Então, como não havia vindo Elias, para muitos aquele não era o Cristo ainda. Mas o que responde Jesus? Em verdade vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceste. E aqui também é um caso de reencarnação. Tá? Quem que era Elias ali na época de Jesus encarnado? João Batista. João Batista. Inclusive o texto fala, né? E aí eles entenderam que ele se referia a João Batista. Está explícito lá. Como é que ele se transformou em João Batista? Né? Ele nasceu da parenta de Maria lá, né? Filho de Zacarias. Como assim? Ele está lá, tem o nascimento dele gravado lá no Evangelho. Então foi uma reencarnação daquele espírito que em outro momento vestiu a personalidade de Elias. E Jó, olha só, lá no Antigo Testamento também, no livro de Jó, que é uma história também muito legal de ser lida, né? A história de Jó é muito interessante. Ele vai dizer, quando o homem está morto, vive sempre, ou seja, a vida continua. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei. Olha que bonito, está lá no Antigo Testamento. Então, mais claro que isso, para entender a reencarnação, né? Está ali, claro, evidente. Então nós temos a revelação nos trazendo aspectos da reencarnação, nós temos a ciência, né, que vai tateando aí nesses casos e diversas outras situações, mostrando que é muito plausível entender o processo da reencarnação, e o Espiritismo então vem nos clarear, vem levantar esse véu para que isso seja uma certeza e nos ajude a conduzir a nossa vida no caminho corretamente. Né? E aí lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas qual que é o objetivo então da encarnação? Para que eu estou encarnando? Né? E eles vão responder, o objetivo é fazer chegar à perfeição. Então todos nós aqui, quanto mais rapidamente aproveitarmos as oportunidades da encarnação, mais rapidamente chegaremos ao ponto final e daí não precisaremos mais retornar a essa experiência carnal. Né? Então, enquanto a gente não evolui, a necessidade limite possível, a gente vai precisando retomar. Mas ele fala o seguinte, olha que interessante, mas tendes aqui outro objetivo, é de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Né? Então todos nós aqui, quando reencarnamos, nós nos comprometemos em cumprir alguma parte na obra da criação. Não quer dizer fazer uma instituição, né? Fundar um trabalho. Não, às vezes são atividades mais singelas do nosso dia a dia, né? Na condução de uma família, na manutenção de um espaço, enfim, são situações às vezes, mas são colaborações com
o Senhor na obra da criação. E aí ele finaliza esse texto, a questão 132, dizendo que concorrendo para um, né, realizando a sua parte na obra, atendendo a essa vocação, esse chamado, nós também alcançamos o primeiro objetivo. Né? Então, se eu me sinto envolvido com a necessidade de realizar essa ou aquela tarefa, automaticamente eu vou estar ali me melhorando, né, ampliando os meus valores e as minhas virtudes. Né? Então, quando eu faço um, eu estou ajudando o outro e vice-versa. Né? E aí Kardec continua perguntando, né, sobre a questão da encarnação. Bom, então, e é possível a gente se depurar em uma existência? O que faz o espírito, então, que não conseguiu numa existência a depuração completa, ou seja, chegar à perfeição, já que esse é o objetivo da encarnação? Ora, simples. Não conseguiu terminar essa encarnação, continua na outra. Se planeja um outro momento, uma outra encarnação, e vai continuamente evoluindo. Né? Bom, mas para algumas pessoas parece dar essa impressão de que a encarnação é um castigo. Né? Alguns têm esse entendimento de que é um castigo. E aí os espíritos vão dizer, a encarnação é um estado transitório. Né? Imaginando que nós somos espíritos imortais que vamos viver aí, né, para frente a eternidade e vamos evoluir até a perfeição, vai chegar uma hora que não precisa mais reencarnar. Então, segundo eles aqui, é um estado transitório, não é um estado permanente a reencarnação. Certo? Mas, quando nós, rebeldes, não querendo cumprir a nossa parte, não aproveitando as oportunidades, nós relegamos a aprendizagem, o que acontece? Vai repetindo de ano, vai repetindo de ano, vai repetindo de ano. Eu lembro de um colega que estava fazendo engenharia comigo, e ele fazia pela 5ª vez a mesma disciplina. Né? Então estava lá, estava repetindo ali, né? Estava atrasando o tempo dele de se formar e poder gozar de um diploma que lhe conferiria um trabalho nessa ou naquela situação. Tá? Então estava lá. Então é isso, quando a gente tem a oportunidade, a chance e não faz, tem que repetir. Quanto mais repete, mais tempo adia esse processo da encarnação. Né? Claro que a gente vai reencarnar muito ainda, porque, segundo os espíritos, nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então vai demorar um pouquinho ainda. Mas, quanto melhor a gente aproveitar, mais rapidamente vai ser. Né? E aqueles que seguem sempre o caminho do bem, precisam ficar reencarnando? Sim, né? Sim. Tá, mas então para que serve seguir sempre o caminho do bem? Chegam mais cedo, chegam mais rápido. Né? Vão mais rapidamente para o destino final, para a estação final. Né? Então bota lá no GPS ali, a rota é essa aqui. Mas no meio do caminho para fazer um negócio aqui, pega uma outra via, desce, volta, enfim, vai perdendo tempo, gastando gasolina, enfim, né? E chega uma hora que vai precisar reabastecer, rever a rota e tal. Então, quanto melhor a gente estiver caminhando no roteiro que é o necessário para a gente, que é o essencial, mais rapidamente a gente atinge o objetivo final. Certo? Então, dessa forma, a gente vai entender, como os espíritos falam, que o número de existências, ele vai ter um limite até o ponto em que a gente alcance justamente essa perfeição. Ele é limitado nesse sentido. Para alguns vai ser maior, para alguns vai ser menor, de acordo com a sua boa vontade, com o seu esforço, com o seu sacrifício em se melhorar. Né? E aí, claro, uma coisa importante que a gente pode também pensar aqui é sobre, bom, se nós estamos aqui em diversos níveis evolutivos, né, mas em diversas idades diferenciadas, então crianças, jovens, adultos, não necessariamente o espírito encarnado no corpo de um adulto nesse momento, ele é mais evoluído do que o de um corpo de criança. Então, nós sabemos aí que muitas vezes as nossas crianças, os nossos jovens estão nos surpreendendo aí com conhecimentos, com valores, com atitudes que às vezes condizem mais com uma moral mais elevada. Né? Então é importante que a gente consiga ter esse olhar para poder dar essa oportunidade, nessa convivência, poder legitimar esses valores, essas virtudes que eles já trazem e poderem dar continuidade na sua caminhada evolutiva. Né?
São filhos nossos, mas são filhos de Deus que nós estamos aí buscando colaborar na condução, né? Então tem a sua caminhada, tem a sua trajetória definida, né? E aí nesse sentido, lá no final, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Kardec vai abordar então a questão dos laços de família, né? Honrar pai e mãe, os laços de família, porque nós convivemos e aprendemos muito com as nossas famílias, né? Não é por acaso que a gente reencarna nesta ou naquela família. Sempre tem um sentido, sempre tem uma razão. Ninguém erra de endereço, né? Chico já falava isso, não há erro de endereço, né? Não há. Então que a gente possa ter olhos de ver e saber o que nós estamos ali fazendo naquele grupo familiar, o que nós podemos colaborar com aqueles que estão ao nosso redor, que diz a própria mensagem lá do Evangelho que muitas vezes ou nós nos equivocamos com eles ou eles nos equivocaram conosco. Então Deus, querendo com que todos se harmonizem e todos se perdoem e cresçam, promove através da reencarnação essa reunião desses espíritos no seio familiar, para que ali nós sejamos mais constrangidos no bom sentido, né, convidados no bom sentido a restabelecer esses laços de fraternidade, né? Então vamos nos aproximando aqui do final. Só relembrar então que esse processo de construção ele é muito individual, esse aproveitamento da oportunidade encarnatória ele é muito de cada um, muito de cada uma, cada um vai sentir no seu íntimo aqueles convites, aqueles chamados para este ou aquele caminho, e que nós possamos, dentro do possível, atendê-los, fazendo valer essa grande oportunidade, esse grande talento, né? Como diz a parábola de Jesus, essa oportunidade pode ser comparada a esses talentos que nos são dados. Alguns de nós pegam esses talentos e multiplicam, ou seja, aproveitam as oportunidades e crescem com elas. Então, eu estou num seio familiar que, de alguma forma, me desafia. Eu vou procurar aprender com esses desafios, a ter mais paciência, a ter mais resignação, a desenvolver o perdão, a desenvolver a humildade, certo? Então, eu vou multiplicar esses talentos. Mas eu posso fazer a escolha de enterrar o talento. Ganhei um talento e vou lá, enterro. Ou seja, não, me fez mal, eu vou me afastar. Ou falou de um jeito que eu não gostei, eu não vou perdoar. E a gente, então, não aproveitar as oportunidades, né? Não observar esses desafios, esses obstáculos da relação como oportunidades, mas como problemas. E a gente não evolui e não aproveita, então, essa chance de crescer, né? Então que esse assunto da reencarnação ele possa nos ajudar a entender melhor que nós estamos numa continuidade, reencarnamos por alguma razão naquela família, nessa situação, nesta região, neste bairro, neste país, nada é por acaso, e que nós possamos fazer a nossa parte, sempre buscando o bem coletivo e o bem comum, né? Então, obrigado mais uma vez aí pelo carinho, pela oportunidade, por estar com vocês aí, e até um outro momento. Que assim seja.